pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de Geografia, nós vamos dar início a um novo assunto lá no nosso livro. Para ir acompanhando, abram então o livro na página 253, pois na nossa unidade 2 nós vamos dar início ao capítulo 5, tratando aí sobre a produção de alimentos e os impactos ambientais. Ou seja, se no capítulo passado nós vimos a importância da prática agrícola, da criação de animais, do extrativismo, nesse capítulo aqui nós vamos tratar aí especificamente sobre a produção agrícola, só que de forma consciente, tem que ser de forma consciente, porque se não for de forma consciente, traz desgastes ao meio ambiente e quem mais sofre não é somente o meio ambiente, mas nós seres humanos também sofremos as consequências do mau uso do nosso solo, consequentemente da má prática agrícola, tá certo, pessoal? Então vamos acompanhar aí, já na nossa página 254, tem esse tópico, as transformações da paisagem do campo. Como nós sabemos, pessoal, até hoje no Brasil, a prática agrícola ela é intensa, a criação de animais também é intensa, o extrativismo, que é você extrair riquezas minerais, vegetais ou animais da natureza e vender, também é bastante intenso. E aí, pessoal, nós podemos dizer que essas atividades agrícolas, pecuária, de extrativismo, elas têm que sim serem são bastante praticadas, mas têm que ser praticadas de forma consciente, ou seja, tem que ser praticada respeitando o meio ambiente, respeitando a natureza ali em torno. Porque se você for praticar a agricultura, se você for praticar a pecuária, se você for praticar o extrativismo, desrespeitando a natureza, desrespeitando o meio ambiente, fazendo um mau uso daquela terra, do meio ambiente, pode ter certeza que consequências ruins, quem vai sofrer seremos nós, tá certo? Então, sim, quando você pratica a agropecuária e o extrativismo de forma consciente, a natureza então agradece. Mas a partir do momento em que você desrespeita a natureza, a trata mal, como vocês veem aí na imagem de fundo, pode ter certeza que consequências ruins nós seres humanos também vamos sofrer, tá certo? E aí, na nossa página 255 já tem esse tópico, né? A produção agropecuária e a degradação do solo. Ou seja, pessoal, como nós sabemos, o solo ele é essencial para a prática agrícola e para a criação de animais. Pode ter certeza que sem a existência de um solo fértil, abundante, não existiria nem a prática agrícola, nem a prática pecuária, tá certo? Então o solo, a existência de terra, a existência do solo, principalmente fértil, é a base para uma boa prática agropecuária. E aí, pessoal, o que é que nós observamos comumente, não somente aqui em Picos, do Piauí, no Nordeste, no Brasil, um desrespeito ao nosso solo, às nossas terras, aonde, infelizmente, comumente, praticamos a prática agrícola e pecuária de forma errônea, trazendo então infelizes consequências para o nosso solo. E uma das mais perversas consequências negativas ao nosso solo é a erosão, ou seja, o desgaste do solo intensamente. Consequentemente, pessoal, a partir do momento que o solo se desgasta tanto, vindo a sofrer erosão, aquele solo então fica improdutivo, tanto para a prática agrícola quanto para a prática da pecuária, tá certo? Nós podemos dizer que quais os elementos que principalmente podem vir a causar a erosão. Por exemplo, o constante uso nesse solo de máquinas agrícolas, aquelas máquinas pesadas, consequentemente o constante uso dessas máquinas agrícolas pesadas sobre o solo vai desgastando, consequentemente provocando rachaduras, ou seja, erosão.
A questão do pisoteamento do gado, ou seja, você colocar em uma determinada área de terra um enorme número de gado. Isso, pessoal, isso causa erosão também. A partir do momento, vamos lá, exemplo, que em 100 metros quadrados, tá certo? Em 100 metros quadrados cabe, 30, 40 cabeças de gado. Você coloca 200, então ali tem um excesso de gado naquela determinada área, naquele determinado solo. Resultado de tanto esse gado ali encurralado ficar pisoteando aquele solo, vai sim causar erosão, tá certo? Então, pessoal, tanto essa questão do pisoteamento constante de um número X de gado, como o uso de máquinas pesadas no solo constantemente, isso aí vai dificultando a infiltração de água. Resultado, o solo fica seco e, consequentemente, vem a sofrer esse processo de erosão, tá bom? E ainda, na nossa página 255, o tópico, as queimadas, que a gente comumente observa na nossa cidade de Picos, principalmente ali nos meses de agosto até dezembro. Infelizmente, queimadas ainda são vistas aqui em Picos, no Piauí, no Nordeste, no Brasil, infelizmente na região amazônica. E geralmente causadas pela ação humana, porque ainda existem pessoas que pensam que para limpar um terreno tem que queimar. Está errado, pessoal. Tem pessoas que ainda pensam que para preparar um solo para plantar tem que queimar. Está errado, pessoal. Se você constantemente queimar o solo para prepará-lo para plantar, esse solo vai perdendo seus nutrientes. E aonde então você plantava, colhia 10 kg de arroz, se você constantemente ficar queimando o solo, depois você vai colher 8, depois você vai colher 5, daqui a pouco você não está mais colhendo nada daquele solo. Então, a prática agrícola de forma correta, o preparo da terra de forma correta, é de uma outra forma, através do arado e não através da constante queima, tá certo, pessoal? Então, as queimadas, elas trazem péssimas consequências, como, olha aí, ó, a erosão, que é danificar o solo, grandes emissões de CO2, isso, porque essa queimada, ela emite CO2, ou seja, gás carbônico na atmosfera, que rompe a camada de ozônio, entra raios ultravioletas e, consequentemente, provoca o famoso aquecimento global. Regiões que já são quentes, como a nossa, ficam muito mais quentes. E aí você não sabe por que Picos, cada ano que fica mais quente. Tá aí o resultado, por conta de constantes queimadas, tá certo? E as queimadas, pessoal, também traz como consequência o aumento delas. Porque a partir do momento em que eu vou queimar, vamos supor, um terreno baldio, pode se alastrar, pode queimar outras áreas, ou uma casa, um terreno. Então, sempre tem que ter cuidado, tá certo? Em relação às queimadas. O melhor é não fazê-las, principalmente quando pensar na produção agrícola, tá certo? E aí, na nossa página 256, tem esse tópico, o uso inadequado de produtos químicos. Ou seja, pessoal, de acordo aí, com a ONU, o setor de agricultura e de alimentação, até 2050, a produção de alimentos no mundo ela vai aumentar em 70%. Ou seja, a população mundial ela está aumentando cada ano mais. Consequentemente, a produção agrícola tem que também aumentar, até 2050, aumentar em 70%. Portanto, a produção de alimentos também tem que aumentar. Nesse contexto, se faz necessário o uso de novas tecnologias na prática agrícola para aumentar a produção de gêneros agrícolas para esse consumo crescente. E aí, alguns setores utilizam como novas tecnologias para aumentar a produção agrícola os famosos fertilizantes químicos e os agrotóxicos, tá certo, pessoal? E aí, esse uso excessivo e inadequado de fertilizante e de agrotóxicos geralmente traz muitos malefícios para a nossa saúde, muitas doenças. Se você pesquisar algumas doenças comuns, tá certo? Que infelizmente estão ficando comuns em seres humanos, é por conta de sua má alimentação, por conta desse alimento ser produzido com uso excessivo de agrotóxicos e de fertilizantes. Tome cuidado. E o Brasil, como nós sabemos, ele é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, tá certo?
Então, é o que mais compra agrotóxicos e fertilizantes do mundo, consequentemente utiliza. Então, a qualidade dos nossos alimentos naturais não é tão boa. Fique de olho, tá certo, pessoal? Então, vamos terminando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!